O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo e espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante para o outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Tomai conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de 30 mártires brasileiros, alguns nascidos em Portugal, mas todos derramaram seu sangue no Rio Grande do Norte, em 2 localidades diferentes, em 2 ocasiões diferentes. Foi no ano de 1645, uns morreram em julho, outros em outubro, dia 3 de outubro. Por isso a festa é no dia 3 de outubro. E foram mártires dos calvinistas. Mas para entender isso, é necessário a gente compreender um pouco o contexto histórico do Brasil naquela época. O Nordeste foi invadido pelos holandeses. Necessário recordar que nessa época o Brasil era muito pouco povoado de portugueses. Eram mais os povos indígenas mesmo quem estavam por aqui. Já tinha alguns negros trazidos de África, e começou aqui no Brasil no século XVII, esse século onde aconteceu esse martírio, o ciclo açucareiro, Ou seja, começaram a se montar engenhos de cana, etc. Por uma série de situações históricas, Portugal, que antes era amigo dos holandeses, pelo fato de que agora o rei de Portugal era o rei da Espanha, na chamada União Ibérica, os holandeses então começaram a invadir o Brasil por causa da briga com os espanhóis. Então se instaurou no Nordeste, desde Sergipe até o Maranhão, aquilo que se chama o Brasil holandês. Houve uma invasão dos holandeses aqui no Brasil. É evidente que havia uma população portuguesa anterior que estava aqui, com a qual os holandeses conviveram, digamos assim, razoavelmente bem na medida do possível. Só que
Lembre-se, nós estamos numa época em que a mudança de governo era uma mudança de religião. Os reis de Portugal eram católicos, o Brasil era católico. Acontece que a Holanda, os Países Baixos, a Holanda havia abraçado a fé protestante, calvinista. Só para vocês se localizarem que aqui são os calvinistas. Os calvinistas são um ramo protestante que depois aqui no Brasil vai ter mais influência. São aqueles mais combativos com relação a imagens, essas coisas todas, contra a Eucaristia, contra aquilo que é mais tipicamente católico. Por exemplo, os luteranos não são tão aguerridos contra as imagens, por exemplo. Os calvinistas não. Os calvinistas não toleram uma imagem sequer. Bom, esses holandeses calvinistas, é evidente que se eles encontram aqui uma população católica de portugueses, conviveram pacificamente com esses católicos, porque ninguém ia começar agora uma guerra de religião, quando o mais importante era eles dominarem politicamente. Porém, se o governo era protestante, o ideal era implantar a religião protestante aos poucos. Então eles conseguiram levar dois índios potiguares, lá do Rio Grande do Norte, para a Holanda. E estes dois índios da nação potiguar foram formados no calvinismo. E esses dois índios, quando voltaram para cá, conseguiram transformar toda a tribo, toda a nação potiguar em uma nação calvinista. Eram praticamente 4.000 índios protestantes, calvinistas. Então, enquanto, por exemplo, no centro do governo holandês, lá no Recife, se convivia diplomaticamente, mais ou menos, Vocês entendem que naquela época a tolerância religiosa não era o forte, mas se convivia mais ou menos com católicos e protestantes. No Rio Grande do Norte, porque agora tinha toda uma população indígena que era calvinista, eles começaram então, no seu fanatismo, a querer realmente implantar a religião calvinista a partir dali. E então estes holandeses, guiando os índios potiguares, foram e começaram a fazer esses desmandos, essas violências contra os católicos. Em julho de 1645, então, eles foram até a igreja onde estava o Padre André de Soveral. O Padre André de Soveral era brasileiro, nascido em São Vicente, tinha pertencido à Companhia de Jesus, depois tornou-se padre diocesano. Padre André de Soveral estava lá celebrando missa, e o povo veio para a missa no dominical, e eles então conseguiram fazer com que o povo fosse fechado dentro da igreja e começaram um massacre. Ao todo, em julho e em outubro, morreram cerca de 70 católicos. Nós celebramos somente 30, porque são os 30 dos quais nós achamos os nomes. Os outros estão lá no céu e são santos também, mas nós não conhecemos os nomes, então são muito mais de 30, O fato, porém, é que quando o Padre André de Soveral recebeu aqueles índios, havia índios que eram potiguar, havia índios tapuias. E ele então, falando para os tapuias, convenceu que eles deveriam respeitar a missa, que eles não estavam fazendo nada demais, que parassem com aquilo, que respeitassem as imagens sagradas, porque aquilo era santo, que respeitassem o santo sacrifício da missa, porque aquilo era santo. E os tapuias se detiveram. Mas os potiguares, que eram calvinistas, reagiram dizendo que tudo aquilo era engano dos padres, que os padres estavam enganando o povo com aqueles ídolos das imagens, e que a missa era um ritual sacrílego, que queria crucificar Jesus outra vez, etc, etc.
e mataram a todos. Depois, em outubro, se repetiu a cena, só que agora numa outra localidade, não mais em Cunhaú, mas em Uruaçu. E o padre era o padre Ambrósio Francisco Ferro. Tinha um sacristão, Mateus Moreira, um leigo, que foi proclamado como padroeiro dos ministros da comunhão, porque era um leigo que morreu gritando: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Os protestantes, os índios protestantes, quiseram fazer com que ele renunciasse à fé católica, e ele, de jeito nenhum. Enquanto os índios arrancavam o seu coração pelas costas, fizeram um buraco nas costas dele para arrancar o coração, ele gritava: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Então esses são os mártires, né, de Cunhaú e Uruaçu que nós celebramos, e queremos pedir a esses intercessores lá no céu pelo nosso país. São mártires brasileiros. São mártires brasileiros que verdadeiramente deram sua vida para professar a fé em Jesus Cristo. Então peçamos a Deus nosso Senhor que, pela intercessão de seus santos mártires, pelo sangue derramado desses brasileiros, nós também, brasileiros, derramemos o nosso sangue pela nossa santa fé, pela nossa santa religião, crendo mais profundamente no Santíssimo Sacramento, com grande devoção a Nossa Senhora, às suas santas imagens, como ela pediu em Fátima, e que nós verdadeiramente tenhamos esse amor por Jesus, mesmo que nos arranquem o coração pelas costas. Peçamos a Ele essa graça. É um grande milagre que Ele nos dê um amor assim. Egoístas, maus e infiéis como nós somos. Mas vejam, se não fossem esses inimigos da fé, não teríamos esses 70 santos, essas 70 pessoas que entraram no céu de forma tão gloriosa, derramando o seu sangue. E o que Deus quer de nós? Quando Deus nos dá contrariedades, quando Deus nos dá a ocasião de uma batalha, o que Ele quer de nós é a virtude, o que Ele quer de nós é a santidade, o que Ele quer de nós não é que nós esmoreçamos. Se aqueles mártires de Cunhaú e Uruaçu tivessem dito: nós somos minoria, os tapuias são 4.000 índios calvinistas, vamos desistir, vamos nos juntar a eles, vamos ficar calvinistas também nós, o que teria sido deles? Não estariam no céu gloriosos como estão agora, recebendo o nosso culto e intercedendo por nós, que é o mais importante, nós que necessitamos tanto.